Sejam bem-vindos ao canal Fabiano França PNC. Aqui estaremos destravando todo o conhecimento em relação à melhoria contínua. E hoje estaremos falando sobre análise SWOT. Tá curioso? Vem comigo! Olá, meus amigos! Hoje estaremos falando sobre análise SWOT, uma ferramenta extremamente poderosa para você que está na indústria, para você que é um empreendedor. Então se liga, se inscreve no meu canal, para você que não é inscrito, e curte comigo esse conteúdo que vai ser, top! É impossível, pessoal, iniciar esse assunto sem falar sobre estratégia. A estratégia de uma empresa, quais são os objetivos e qual é o caminho que eu devo seguir. A análise SWOT ela vem nesse processo de fortalecer toda essa estratégia. Mas, enfim, como começar uma análise SWOT e o que é essa análise SWOT? Então vamos iniciar falando um pouco sobre a sigla SWOT. E aí, você sabe o significado da palavra SWOT? De cada letra? Não? Então se liga no inglês agora, afiadíssimo. Strengths, Weakness, Opportunities e Threats. Calma, vou apertar agora a tecla SAP para vocês entenderem o que é. O significado da palavra Strengths é forças, Weakness é fraqueza, Opportunities, oportunidades e Threats seria ameaças. Mas para isso a gente também tem o FOFA, né? Que é a tradução para o português. Mas essa ferramenta, pessoal, não tem nada de fofa. Ela é barril dobrado, é sangue no olho e ela é parruda, é braba. E você vai conhecer todos os detalhes agora. Pessoal, antes de iniciar a própria construção da matriz, é importante ter um time multidisciplinar, como eu destaquei no início do vídeo, tá? Mais na frente eu vou estar falando como é o fluxo, o pré-work, como preparar todo esse processo, tá? Quando eu estou falando, pessoal, das coisas boas e até as ruins, olhando para o meu processo, para o meu objetivo. Para iniciar essa análise é necessário um objetivo. Eu estou avaliando a minha estratégia industrial, eu estou avaliando o meu produto ou eu estou avaliando o meu serviço. A análise SWOT ela pode servir para todo esse processo. Então, qual que é o alvo? Primeiro você precisa decidir. Durante a construção desse vídeo, eu estarei falando sobre a aplicação em uma indústria, tá? Dentro de um processo de indicadores e de uma estratégia. Dentro da análise SWOT, no primeiro passo, estaremos avaliando o ambiente interno, as minhas forças. Dentro das forças, qual é o meu potencial, o que eu estou fazendo bem. Essa avaliação desse processo entra nessa primeira coluna, ambiente interno, força. Quando eu olho para o ambiente interno, as minhas oportunidades, eu estou falando das minhas fraquezas, o que eu tenho oportunidade de melhoria, o que eu estaria aplicando, o meu padrão, mas não estou fazendo bem. Isso é uma fraqueza. Eu avalio também os meus fatores externos e dentro desse processo externo, eu estou olhando as minhas oportunidades. O que eu tenho oportunidade de melhoria? Olhando para o ambiente externo, o que vai me ajudar a potencializar a minha estratégia dentro desse processo. E quando eu olho as minhas ameaças, também no ambiente externo, eu vou entender o seguinte, o que pode me prejudicar e eu preciso me preparar ou ter uma estratégia definida, ações definidas para bloquear que essa ameaça não seja uma realidade no futuro. Eu vou detalhar alguns temas, né, alguns indicadores que podem ajudar dentro dessa construção da análise SWOT. Pessoal, agora se prepara para alguns segredos que eu vou destacar durante o vídeo. Anota aí, hein? Dentro do fluxo de construção, pessoal, precisa ter um pré-work, que é uma preparação para esse processo de avaliação, de análise SWOT, olhando todas as minhas fortalezas, as minhas ameaças, as minhas fraquezas, todo esse processo. Então, dentro desse processo, eu preciso ter um fluxo.
Então esse aqui já é um by Fabiano, né? By the book. Eu trago para vocês porque conhecimento tem que ser disseminado, tem que dar vazão, tem que todo mundo ter acesso. Então, dentro dos meus inputs, eu não vou fazer um brainstorm com um time multidisciplinar sem embasamento, né? Sem ter conteúdo. Cada um falando o que acha, do que sente, não é esse o processo. O processo ele precisa vir estruturado através de informações fidedignas, né? Informações que vêm ajudar a você a tomar decisões e mapear quais são os seus processos. Então, realmente é um brainstorm. Você vai chamar esse time multidisciplinar, mas tem as entradas, que vocês vão ver até, eu fiz aqui uma imagem para ficar mais fácil o entendimento. Então, quais são os meus indicadores dentro desse ano, né, dentro do industrial, dentro do meu comércio que eu aplico? E qual é o comportamento dele durante o ano? Eu aconselho a fazer essa estratégia, essa revisão, vamos dizer assim, a cada 6 meses. E o acompanhamento pode ser mensal dentro dessa estratégia, dessa construção, tá? Então, um pouquinho mais na frente eu vou detalhar como pode ser feito esse monitoramento. Qual que é o comportamento desses indicadores? E aí você vai começar a analisar. Vamos supor que eu tenha aí um indicador muito bem, que é o SAC. Né? Olhando lá para o meu cliente, eu venho atendendo a todas as expectativas de qualidade e ele é uma fortaleza. Então eu vou colocar esse indicador, esse processo aqui, olhando para o primeiro quadrante. Mas, olha só, gente, é um brainstorm. Só que eu tenho que ter as informações que me ajudem a tomar essa decisão. Eu tenho um indicador de perdas, né? Vamos supor que minhas perdas estão baixas e ele, é um indicador ótimo. Estou dentro da meta, então ele é uma fortaleza. Por quê? Lá na frente eu vou avaliar o que eu estou fazendo de bom dentro desses 2 itens e o que pode me ajudar a mapear e a tratar os outros, né? Que eu estou olhando toda a matriz. Beleza? Então, ok. Olhando para a fortaleza, 2 itens a gente já colocou aqui. Vamos olhar agora para a nossa fraqueza. O que deveríamos estar aplicando bem, mas não estamos tão bem. Vamos lá, olhando para a fraqueza, qual que seria um indicador ou uma atividade, algo que eu estou mal, né? Que eu não estou bem dentro dessa estratégia desse ano de aplicação. Eu coloquei já a eficiência dos equipamentos, não está batendo meta e eu tenho uma oportunidade dentro desse processo. Então, eu vou colocar aqui, ineficiência dentro do meu OE. Seria um indicador, beleza? Outra fraqueza. Vamos supor que a minha fábrica esteja sofrendo, as pessoas estejam ali tendo alguns acidentes, né? Então, alto número de acidentes. Seria uma fraqueza, certo? É uma fraqueza. Então, dentro desses 2 itens internos, eu mapeei esses 2 exemplos para vocês terem claro como construir essa matriz. Pessoal, é extremamente importante. Na matriz, ela deve ser detalhada o problema e não a ação. Eu vou colocar o problema aqui, porque lá na frente eu vou fazer uma análise, vou olhar para esses itens e vou traçar uma ação para ajudar essa oportunidade, essa ameaça ou essa força, tá? Bom, para o ambiente externo, quais são os processos, quais os indicadores que eu tenho oportunidade? Vamos supor que eu não estou utilizando uma tecnologia de mercado, indústria 4.0. Seria uma oportunidade eu trazer novas tecnologias para me ajudar a consolidar o meu processo de qualidade, o meu processo de melhoria, o meu processo de eficiência. Então é uma oportunidade. Vamos para outra oportunidade de mercado? Imagine que eu não estou capacitando de forma correta os meus colaboradores. Então eu vou colocar aqui, falta de capacitação externa, com a ajuda aí do SESI, do SESC, de várias entidades que podem me ajudar dentro desse processo. Poderia ser aí um outro indicador olhando para oportunidades. O que eu posso destacar como ameaça? Olhando para o ambiente externo, a inflação, o aumento do número aí, olhando para os meus insumos, isso é um ambiente externo que pode atrapalhar o meu processo. Olhando também, vamos lá, para a saúde dos colaboradores. O Covid, uma pandemia novamente acontecer, a gripe, né? Então poderia ser? Poderia, um ambiente externo. Então se liga agora, a gente vai para o próximo passo. Então eu construí a minha análise SWOT e agora eu vou priorizar. Imagina o seguinte, Fabiano, aqui na minha empresa eu tenho uma pancada de indicadores.
são mais de 100 indicadores. Eu fiz a minha análise SWOT, deu 80 itens. Eu preciso ter ações estruturantes para todas? A resposta é não. Por quê? Você pode utilizar uma priorização até para te ajudar a mapear e a canalizar a energia que você vai colocar em cada um desses temas, tá bom? Vou trazer uma boa prática para vocês do que eu utilizo para priorizar todos esses itens dentro da minha análise SWOT. Eu separo isso por blocos, então olhando para a fraqueza, se ela é pouco reconhecida, ela ganha nota 1 nessa priorização. Se ela é reconhecida por mais da metade do público, eu coloco como 3. E se ela é muito reconhecida por 100% ou acima de 90% do público ali da sala, de quem está construindo a análise, eu coloco ela como 5. Isso vai criar um ranking, né? Você vai começar a priorizar os seus itens e você vai ajudar, isso vai te ajudar a estruturar ações para tratar essa força, né? Na verdade, você vai consolidar essa fortaleza, tá? Olhando para a fraqueza, eu avalio o que, gente? Sem gravidade, ela não vai influenciar nenhum indicador, não vai me trazer prejuízo. Muito grave, que aí é o 5. Eu pulei um pouquinho a ordem. E o 3, que seria o grave, tá? Olhando para a oportunidade, eu vou avaliar a autonomia. Se eu tenho autonomia, eu consigo fazer sozinha, é o 1, é o baixa. Se eu tenho uma autonomia média, eu preciso de 1 ou 2 setores para me ajudar a executar essa oportunidade, é 3. E a alta autonomia, se eu preciso de um investimento alto para fazer, e também a complexidade aí de outras áreas me ajudar a executar. Então seria o 5. E para ameaças, aí eu estou falando já externo, né? Sem gravidade, isso não vai influenciar dentro do meu processo interno. É 1. Grave, acontecendo isso lá fora, vai atrapalhar algum dos meus indicadores, eu coloco. E o 5, que é o extremamente grave, a gente tem que tratar rápido, isso vai afetar vários indicadores em conjunto, tá? Então essa é uma forma de você priorizar para te ajudar na próxima fase, que é o plano de ação. Estaremos entrando agora dentro da última fase, né, que é a parte de planejamento e acompanhamento dessas ações. Então, dentro desse processo, a importância da priorização ela vem para te ajudar a ser mais assertivo durante a execução do plano. A importância de você colocar todos esses itens que teve a maior gravidade, que foi classificado como importante, divulgar para todo o seu time industrial, para todo o seu comércio, para todo o seu público. Então, até uma forma lúdica que eu utilizo, eu coloco em formato de mandala. Então eu coloco uma mandala e essa mandala ela vai estar com esses indicadores prioritários, com essas ações ou projetos prioritários que a gente vai divulgar para todo mundo. Qual que é a sua parcela de contribuição para o indicador de eficiência? Que a gente falou lá, o OE, o indicador de eficiência dos equipamentos. Então, o cara que é o coordenador de produção, ele tem uma responsabilidade X. O cara que é o operador, que está lá no dia a dia, ele tem uma responsabilidade Y de execução. Então, cada um, dentro da sua função, vai ter a sua responsabilidade e vai te ajudar a alavancar essa estratégia. Não adianta eu construir uma estratégia, realizar uma análise SWOT e isso ficar lá engavetado junto ao time diretivo, à equipe diretiva, ao presidente, ao vice-presidente. Não adianta, pessoal. Preciso fazer com que essa estratégia, essa análise, as ações cheguem até o chão de fábrica. É onde as coisas acontecem. E tudo esse processo precisa ser de maneira lúdica. Então, eu reuni todo o meu time, toda a minha liderança, se possível, até traz o time operacional para construir essa análise. O produto dessa análise, ela vai ter uma estratégia, uma priorização dentro desse processo. Eu vou ter aí todos os projetos, todas as ações e a execução disso vai acontecer durante o ano, durante o dia a dia. Os próprios indicadores, lembra que a gente utilizou para mapear as ações, eles vão ter que melhorar. Será que está evoluindo ou involuindo esses indicadores? A gente precisa ter um acompanhamento quinzenal, mensal, bimestral, semestral, depende de cada cenário, para acompanhar se a estratégia e a execução dessas ações está acontecendo ou não. E aí, pessoal, posso te garantir, se você seguir todo esse fluxo, todas essas dicas que eu te dei, você vai chegar num resultado de excelência. De excelência. Pode botar fé, bota energia que você vai voar, tá?
E aí, ó, tem mais uma dica importante. Se eu tenho uma fortaleza e está andando bem, eu vou estudar essa fortaleza. Quais os itens que eu sou bom e pode me ajudar na fraqueza? Não é uma forma isolada de tratar as caixinhas, mas o SWOT, né, como ele é unificado e conectado, ele precisa conversar com todas as áreas, com todos os indicadores e com sua estratégia. E aí, pessoal, chegamos ao fim. Você que está com dúvida, pode colocar aqui nos comentários, eu vou responder todos. Mais um vídeo de graça para você. Para isso continuar acontecendo, você deve se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo rumo à excelência operacional. Fabiano França, PMC!